Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, dando continuidade acerca das necessidades básicas. A gente falou até a terceira, que era a razão, uma das necessidades básicas que o Islã, o muçulmano, deve preservar. Então, a quarta vem a família, uma das necessidades básicas que o Islã preserva, o muçulmano deve preservar, vem a família. O Islã ensina a importância do ato sexual e da geração de filhos dentro do matrimônio. Isso pode ser confirmado por 5 aspectos. O primeiro aspecto, a importância que o Islã dá ao matrimônio. Disse Allah subhanahu wa ta'ala, disse Deus no Alcorão, desposai os celibatários, ou seja, aqueles homens ou mulheres que não tenham cônjuge. Esta passagem está no Alcorão, Surat Nur, o capítulo 24, versículo 32. O segundo aspecto, o Islã proíbe todas as relações fora do matrimônio, fechando todas as vias que levam a elas. Allah, subhanahu wa ta'ala, disse no Alcorão, apartai-vos de tudo que os leve à fornicação, pois isto é uma imoralidade e conduz ao mal. Então, aqui, falando sobre a preservação da família, ou seja, uma das necessidades básicas, preservar a família. Então, aqui o Islã proíbe o que? Todo tipo de relação fora do matrimônio, ou seja, uma relação íntima fora do casamento no Islã é considerado pecado. A fornicação, o adultério dentro do Islã é considerado pecado. E Allah subhanahu wa ta'ala coloca aqui o jeito de a gente ou do muçulmano não se aproximar. Neste versículo ele não fala de que não podemos fazer, não façam, mas disse não aproximar. O que é isso de aproximar? Aqueles meios que levam até chegar ao ato próprio sexual. Ou seja, você não pode, por exemplo, ou o muçulmano não pode se isolar ali num quarto ou num parque apenas com mulher, ou seja, uma mulher que não seja sua esposa. Então, esses atos de se isolar num quarto ou num parque, então são atos que podem levar ao quê? A prática daquele próprio ato. Então, o Islã, ele fala não aproxime, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo no Alcorão diz não aproxime esse ato, não tente, ou seja, não entre nessa tentação, porque hoje se aproxima, hoje é um aperto de mão, amanhã pode ser apenas um beijinho, só que aquilo vai transitando, passando fase a fase e vai acabar fazendo o quê? Cometendo o adultério. Então aqui o Islã veda isso, falando aqui do que? Cortar o mal pela raiz, ou seja, se você aproximar, corre risco de cometer esse ato de adultério ou fornicação. Então o Islã diz não aproxime, ou seja, passe longe, porque é algo que leva à obscenidade. Leva à obscenidade, essa prática, no caso, do adultério ou fornicação. Então, pois isto é uma imoralidade e conduz ao mal. São coisas que conduzem ao mal. E todos nós, muçulmanos ou não, sabe o quanto é ou pode acontecer, ou o que acontece do mal quando são relações que não são lícitas. Aquelas relações que o homem decidiu, a mulher também decidiu, vão se juntar. O que acontece? Às vezes é o momento que acontecem o que? Doenças, essas doenças que são sexualmente transmissíveis. Então é um dano para a sociedade, isso. Também é quando acontecem, por exemplo, grávidas, ou seja, surge ali aquelas grávidas indesejadas, aí é aborto, por exemplo, ou às vezes quando o homem sabe que não já engravidou, então não aceita mais aquela relação, aí aquela mulher acaba sustentando sozinha o filho, ou seja, superar aquela toda a fase da gravidez sozinha, até ter o filho também sozinha, porque é abandonada só porque engravidou. Então, são várias situações que hoje a gente vê na sociedade. Ou seja,
aquelas relações que apenas os dois decidem e vão. Ou seja, são casamentos, aliás, não são casamentos porque às vezes sem consentimento nem da mãe, nem do pai, então apenas se juntam e aí acontece isso. Ninguém quer se responsabilizar, ou seja, aconteceu algo como a gravidez, ninguém quer se responsabilizar. Aí é um filho que surge e o pai não existe, ou seja, o pai já sumiu e todo o peso sobra para aquela mulher. Às vezes aquela mulher não consegue também sustentar esse filho, acaba também abandonando. Então aí vimos muitos ou muitas crianças estão lá na rua, não tem pai, não tem mãe. Tem ou existe, mas foram abandonados porque aquela mãe não conseguiu sustentar. Às vezes, sabe-se que é grávida, nasce, o que acontece? Pega aquele recém-nascido, joga onde? No lixo. Tudo isso porque houve uma relação que ninguém quis ser responsável. Ou seja, é apenas uma brincadeira, ninguém quer realizar o casamento, ninguém quer casar, então foi uma união assim que aconteceu. E o resultado a gente vê nisso. Então o Islã corta isso, ou você assume, ou seja, casa legalmente, seguindo as normas da religião, e aí você já tem essa responsabilidade. Você sabe que aquela é sua esposa. Se surgir um filho, sabe que esse é meu filho, porque é algo legal. Então é assim que o Islã preserva quanto a esta necessidade básica que é a família. Também proíbe pôr em dúvida a paternidade ou intrometer-se na vida privada alheia. Ou seja, tudo isso também é uma forma de preservar o quê? A família. Ou seja, pôr em dúvida se que o fulano é pai ou não. Algo assim. Então, o Islã proíbe ato como esse. É uma forma de preservar o quê? A paternidade, considerando isto uma falta grave e castigado este feito através de uma punição nesta vida. Além disso, haverá o castigo na próxima vida. Então, é considerado algo grave, pôr em dúvida a paternidade de alguém. O propósito, estamos como a gente está sabendo, a necessidade básica, a preservação da família. Está se preservar a família. Então, quando você põe em dúvida a paternidade de alguém, e se esse pai, por exemplo, sumir, ir embora, só porque você colocou em dúvida. Então, ali alguém pode sofrer, a sociedade pode sofrer porque alguém pode ser abandonado em razão desse tipo de palavras. E também, outro aspecto, ordena preservar a honra dos homens e mulheres. Quem morre defendendo a honra de sua família é considerado um mártir. Aqui é o dito do profeta, aliás, é um dos aspectos. Diz que quem morre defendendo a honra de sua família é considerado um mártir. Deve ser um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, preservar, defender a sua própria família. Você é considerado um mártir. Ou seja, você viu que sua família está sendo agredir alguém, vai prejudicar a sua saúde, é permitido no Islã que você defenda. Você sabe que essa pessoa, se é um ladrão, um assassino, capaz de tirar a vida da sua família, você pode ir até ao fim, ou seja, defender a sua família. Então, isso é uma necessidade básica. São recomendações que o Islã incentiva. E isso indica que preserva a família. O Islã, ele preserva a família, preserva a honra. Então, tanto o homem assim como a mulher. Então, esse dito que é do profeta Muhammad já é uma das evidências sobre esse ato. Também, uma das necessidades básicas está os bens materiais. Os bens materiais que a gente consegue, que a gente tem, que as pessoas têm, é uma necessidade básica. O Islã ordena proteger os bens adquiridos na busca do sustento, permitindo a compra e a venda, a troca e o comércio. Então, os bens materiais é uma das necessidades básicas. Então, o muçulmano tem que proteger aquele bem que ele adquiriu. Afinal, ele adquiriu de forma lícita, com dinheiro lícito, então precisa preservar esses bens.
Se é comércio, permitindo compra e venda, ou seja, o Islã também permite. São seus bens materiais. Você adquiriu, então permite que você compre ou que você faça a venda, trocar ou fazer o comércio. Então, o Islã permite isso e permite que você preserve esses seus bens materiais que você adquiriu licitamente. Mas proíbe a usura, ou seja, o Islã proíbe a usura, o roubo, a enganação, a corrupção, aproveitar-se de bens alheios por meios ilícitos. Então, aqui o Islã, ou seja, está falando do que é proibido, a usura, os juros. Te empresto tanto, você tem que me dar o dobro. Isso no Islã não é permitido. Então não é permitido a usura. O roubo também não é permitido. São atos que o muçulmano deve evitar. Também a enganação, ou seja, você enganar as pessoas para se aproveitar de algo. Vai a um comerciante, quer tirar algum bem que ele tem, algo que ele está vendendo, promete pagar e não paga. Então isso é proibido dentro do Islã. A corrupção também é proibida dentro do Islã. É uma forma também de preservar os bens materiais. Ou seja, ser corrupto ou querer corromper as pessoas de qualquer forma. Não existe algo, não é uma pequena coisa, é grande, não. Qualquer ato que seja de suborno ou corrupção é proibido dentro do Islã. Até o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, disse que não pertence a nós aquele que corrompe. Aquele que corrompe as pessoas, aquele que gosta de corrupção, ele disse que não pertence a nós, ou seja, não pertence à nossa nação, proibindo esse ato de corrupção. Também aproveitar-se dos bens alheios por meios ilícitos, de todo jeito que você vai fazer. Querer enganar as pessoas ou se aproveitar através de meios ilícitos, os bens alheios é considerado ilícito no Islã. Então, estes atos são condenados no Sagrado Alcorão. O que foi falado aqui, a maioria deles tem evidências no Alcorão. Tem provas no Alcorão Sagrado, ditando graves castigos para aqueles que os cometam. Ou seja, fala-se também de graves castigos para aquele que cometer. Graves castigos diante de Allah no dia da ressurreição. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.